Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país. Vamos falar de política. Você sabe que a política mexe com a sua vida. É a escola do seu filho, a casa que você mora e a projeção de futuro. Política, tudo depende da política, o resto é barbárie. Daí a importância de conhecer exatamente o que está acontecendo por aqui. Hoje, o nosso deputado Kim Kataguiri está aqui nos estúdios e vai ter essa conversa aqui no Ponto Final. Deputado, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu que agradeço, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Pois é, deputado, eu tenho acompanhado os seus mandatos, né? E tem sido assim no sentido muito de realidade, de uma política assim de direita, mas uma política que também não foge ali para personalismo. É difícil manter esse equilíbrio, que a gente nota que os mais personalistas é que estão chamando mais a atenção ultimamente. É difícil mesmo, né? Porque hoje é muito mais fácil, né, você na esquerda se colar na imagem do Lula ou na direita você colar na imagem do Bolsonaro e ser obrigado a defender mentiras, uma série de pautas erradas ou incoerentes com o que foi defendido em campanha. Mas eu tenho a tranquilidade, primeiro, de fazer a política sempre exatamente defendendo aquilo que eu acredito. E eu tenho muito na memória, né, e sou um grande admirador do Churchill, que para mim foi o maior político, a pessoa mais importante do seu tempo, né? E se Churchill, que era Churchill, que sim, eu não sou nada comparado a ele, depois de vencer a Segunda Guerra Mundial, perdeu a eleição, quem sou eu para querer vencer todas as eleições? E ele, com muita tranquilidade, dizia, olha, os eleitores consideraram que eu seria um bom líder em tempos de guerra e que eu não seria um bom líder em tempos de paz. Então, na minha avaliação, olha, a partir do momento que não existem pessoas, eleitores, o suficiente, defendendo, que pensam aquilo que eu penso, defendendo aquilo que eu acredito, está no momento de eu me aposentar, está no momento de eu pendurar a chuteira. Enquanto tem gente que defende aquilo que eu acredito, que acha que eu faço um bom trabalho, eu mantenho o meu trabalho. Tem uma frase atribuída a ele: onde estão os homens de coragem? Está faltando homem de coragem na política nacional, deputado? Não, mas com certeza. Primeiro, faltam homens que têm alguma crença, né? A política ela é dominada no parlamento pelo centrão, que é gente que não tem ideia nenhuma, não tem programa nenhum, olha, não tem projeto nenhum. Tem ideia e tem programa, só que são próprios, né? É isso. Tem uma coisa que eu já ouvi de um outro deputado, né? Tem deputados ideológicos que estão com o bolso cheio de ideologia, né? E essa, infelizmente, é a configuração da maior parte do Congresso Nacional, né? Eu me lembro no primeiro ano de mandato, do meu primeiro mandato, eu perguntar para um deputado do MDB, né? Mas, pô, vocês foram base do Fernando Henrique, né? Depois vocês foram base do Lula, depois vocês foram base da Dilma, depois vocês foram base do Temer, agora vocês são base do Bolsonaro, vocês não acreditam em nada? Falou, Kim, quem muda de posição é você, que vem governo, vai governo, você troca você muda de ideia, a gente sempre é governo. Então, essa é a mentalidade dominante, né? Ele está preocupado com quantos milhões ele vai levar para sua base eleitoral, quantas obras ele vai inaugurar, quanto ele vai conseguir reverter para os prefeitos dele, e aí ele vota a pauta que o governo mandar. Vários dos deputados que votaram o teto de gastos do Temer, depois votaram a PEC de transição do Lula para revogar o teto que eles mesmos tinham acabado de votar. Então, assim, não tem convicção e não tem programa nenhum. E, infelizmente, a maioria sequer lê o que vota, Zé. Essa que é a verdade. A maioria olha para o painel, vê o que o líder orientou e não tem a noção daquilo que tá votando. Essa fala sua, deputado, me lembra um governador de Minas que foi eleito, ele me contando a história. Falou o nome dele, Aécio. Chegou no governo, chegou lá, encontrou um grande empresário lá no palácio, e ele cumprimentando todo mundo, e cumprimentou o empresário, e falou, o senhor por aqui? Ele falou, não, eu estou sempre por aqui, quem está chegando... Quem troca é o governador, né? Eu estou sempre por aqui. Quem está chegando aqui é você. Mas a política muda? O senhor já viu alguma mudança do seu primeiro mandato agora para o segundo? Não, a política muda, mas infelizmente muito mais lentamente do que a gente gostaria, né? E por vezes não pro rumo que a gente gostaria, né? Eu acho que o que a gente acabou de falar do Centrão é uma força estabelecida que a gente está distante de se livrar, de ter a maior parte dos deputados e dos senadores eleitos nesse método, né, de distribuição de emendas, sem preocupação com pauta, sem preocupação com projetos de país. Mas eu acho que felizmente hoje, eu sou exemplo disso, existe espaço para surgirem exceções, novos quadros, para tentar promover uma mudança na política. Eu era ingênuo no primeiro mandato, no primeiro ano, de achar que a gente conseguiria mudar a maior parte das coisas em 4 anos. Eu descobri que vai levar algumas décadas para a gente ter uma mudança estrutural no nosso país.
mas que há a possibilidade de se mudar, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Um exemplo que eu costumo dar é da Coreia do Sul, né? Há 40 anos, a Coreia do Sul tinha mais analfabetos do que a gente, tinha menos esgoto tratado do que a gente, era mais pobre do que a gente, tinha uma renda per capita menor do que a nossa, e hoje se tornou o país que é, uma das maiores potências do mundo. A má notícia é que a gente piorou, né, em comparação com os nossos pares em desenvolvimento, mas a boa notícia é que gente que estava numa situação pior do que a nossa conseguiu se superar. E o caminho é a educação, né, doutor? Não, perfeitamente. Tecnologia. Infelizmente, no Brasil, eu fui presidente da Comissão de Educação em 2022. Os deputados que dizem ser defensores da educação só defendem mais gasto público, mas não defendem a qualidade da aula em sala, não defendem uma avaliação, a responsabilização principalmente por quem administra a escola, por quem dá aula, para o secretário municipal, para o secretário estadual, para o ministro da educação. Aqui, um diretor de uma escola que está lá na lanterninha do IDEB, né, ou do SAEB, pode ficar lá 20 anos que não vai ter responsabilização nenhuma, né? E aqui é só, a discussão é só mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, com o falso discurso de que o que falta para a nossa educação é dinheiro, quando não é, né? Não. A gente tem um investimento que é proporcional aos países desenvolvidos da OCDE. O problema da educação não é dinheiro. E mais, saiu um estudo recentemente mostrando que os estados que mais receberam o Fundeb foram aqueles que ou estagnaram ou pioraram seus resultados. Ou seja, tiveram a façanha de receber mais dinheiro e entregar uma educação pior. A própria gestão do ministro Haddad é exemplo disso. Durante o período em que Haddad foi ministro da Educação, o investimento em educação quadruplicou. E a gente continuou na lanterninha do PISA. A gente continuou nas últimas posições. Ele melhorou um pouco, mas não foi na proporção do dinheiro que entrou mesmo, não. Não, eu acho que assim, primeiro, comparativamente, não houve melhora. Se a gente olha para o lado, para os outros países em desenvolvimento, não estou nem falando de países desenvolvidos, não quero comparar a nossa educação IDEB, com a Finlândia. Mas se a gente pega as avaliações externas, especialmente o PISA, a gente continua na lanterninha, né? A gente continua lá atrás. A grande mudança da educação do Brasil foi feita por Paulo Renato, né? Ministro da Educação do PSDB, do governo Fernando Henrique. E ele fez o todos na escola. Realmente, foi um salto. E a partir daí não fez nada, que tinha que colocar todos na escola e melhorar a qualidade. E isso não aconteceu. E o senhor está tocando num assunto muito sensível, que é verbas para a educação. O ministro da Educação me mostrou lá que o Ministério da Educação é uma folha de pagamento, 85% ou mais dos recursos são para salários. É isso, e muitos desses salários não é nem para professor, é de uma estrutura administrativa gigantesca do Ministério, isso. que nunca chega na ponta, que nunca chega na sala de aula, né? No caso de universidades também, né? A gente ainda tem um problema estrutural de investir muito mais 3 ponto alguma coisa vezes aquilo que se investe na educação básica, vai para o ensino superior. Quando o nosso aluno não sabe fazer conta de fração e não sabe falar português. Não entende o que lê. Não entende o que lê, perfeitamente. Hoje nós temos 50% da população brasileira que, pelos critérios da OCDE, não tem um nível de português suficiente para exercer a sua cidadania. 50%, metade, eu não estou falando de sequer ler uma página de notícia de jornal, estou falando de exercer a cidadania. 50% dos brasileiros têm nota 2 ou inferior em português. 73% não tem essa mesma condição em matemática. 73% da população brasileira não sabe fazer uma conta básica para exercer a sua cidadania, para entender o sistema eleitoral. Então, assim, é uma tragédia humanitária a nossa educação e o discurso é sempre o mesmo, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E quando a gente vai tentar copiar políticas públicas bem-sucedidas em outros países, a gente distorce aqui. Por exemplo, o Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa internacional de combate à evasão escolar por razões socioeconômicas bem-sucedido. E qual que é a lógica do programa? Quando você se forma, você recebe aquele dinheiro. Todos os meses é depositado numa conta da qual você não pode sacar, para quando você se formar, você receber. Quando importam o Pé de Meia para o Brasil, o sujeito recebe mensalmente. Já o dinheiro sem precisar se formar. Pode se evadir. Então, você pode sair da escola no meio antes de se formar. Outro debate que eu acho lógico nós temos poucas horas aulas, né? O aluno brasileiro, ele estuda muito pouco, o currículo é muito folgado e tal. Não dá. A educação é o único meio, a única avenida, o único veículo para fazer a mudança social. Ou seja,
pobre melhorar de vida só se estudar. Não tem outro caminho. Mas acontece que não há incentivos. O governo precisa, o governo como um todo, federal, estadual e municipal, tem que se unir para levar essa lógica para todo cidadão. O problema é que não existe incentivo político para ter uma educação de qualidade. Porque qualquer gestor, qualquer prefeito, governador, presidente da República, que fizer uma boa política de educação, a política não vai dar resultado nenhum no seu mandato. A política vai dar resultado, uma política estrutural, vai dar resultado o quê? 10, 15 anos depois. Ele não vai colher os frutos daquilo. Por isso que todo mundo é louco com obras. Todo mundo só quer inaugurar creche, só quer inaugurar escola, física, inaugurar universidade. E aí a qualidade do ensino é um lixo. A grande verdade é que a média educacional do nosso Brasil... aqui, o ensino fundamental é do município e estado. E o governo cuida das universidades. Essa lógica é boa, é inteligente? Não, eu acho que não faz sentido a gente dar a educação básica para o município e a maior parte da verba da educação ficar com a União. Né? Porque a gente está dando a fase mais importante, que é a primeira infância, em que, assim, 80% do cérebro se forma nesse período, ali dos 0 a 6 anos de idade, e a gente dá a competência para o município, não avalia o município, não penaliza o município que vai mal, pelo contrário, o Brasil premia o prefeito e o governador que entregam uma educação ruim, porque o nosso desenho da Constituição do Pacto Federativo diz que para diminuir as desigualdades regionais, nós vamos mandar mais dinheiro quanto piores forem os indicadores daquele estado e daquele município. É a mesma lógica do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Ou seja, quanto pior o governador entregar a educação do estado, mais dinheiro ele vai receber no ano subsequente. A mesma coisa o prefeito no ensino fundamental. Então, é o pior incentivo possível, com um discurso falacioso de que isso vai diminuir a desigualdade entre os estados mais ricos e os estados mais pobres. Os estados mais ricos continuam com educação melhor do que os estados mais pobres, com 80 anos dessa política já em vigor, né? Pois é, e como melhorar? O Congresso está com um projeto bom aí de reforma que poderia mudar as bases, né? Hoje nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação, né? O primeiro foi feito no primeiro governo Dilma, e tinha uma série de metas, né, que se tivessem sido atingidas seria excelente. Agora, não tem nenhum tipo de sanção, não tem punição nenhuma. E não é só na área de educação. Nenhuma área. Nenhuma área tem... Nenhum agente público, ele sofre consequência por absolutamente nada. Se uma estrada ou um viaduto cai, aí estraga um carro, entra contra o Estado, contra o município, e nunca contra o agente responsável pelo viaduto. Ou seja, não há responsabilização por agente público, ele é acima de tudo. E você ainda citou um caso trágico e evidente. Eu defendo para questões muito mais simples, né? Assim, que é educação, saúde. Exato. Eu sou um secretário de saúde. Eu peguei a mortalidade infantil em X. Eu entrego a mortalidade infantil em X menos Y, pior do que aquilo, quer dizer, X mais Y, pior do que aquela que eu recebi, eu tenho que ser responsabilizado por isso, tenho que ficar inelegível, no mínimo, tenho que pagar uma multa. Explicação, né? No mínimo dar uma explicação. Ah, não, aconteceu um evento excepcional que fez a mortalidade aumentar. Ok, agora, não aconteceu nada e foi incompetência sua, para mim podia até cair na ficha limpa, podia ficar um período inelegível, pagar uma multa, que é o que acontece em país sério. Por má gestão. Né? Por má gestão. Né? Diretor de escola, né? Escola vai mal, demite o diretor, troca por um diretor que vai bem. Mas qualquer discussão que envolva controle de qualidade e avaliação, imediatamente a suposta bancada da educação reage. Pois é que o debate é antigo, né? E essa avaliação, ela tem que ser do aluno ou do professor e do diretor? Não, acho que nenhum dos três. Acho que tem essa avaliação externa, né? Você tem que ter uma prova, né? Que hoje você tem o IDEB, você tem o SAEB, que você... minha pergunta não é pelo professor, o professor fazer a avaliação. Quer dizer, você deve responsabilizar, responsabilizar o diretor, o professor ou o aluno pelo resultado negativo? Eu acho que principalmente o diretor e o secretário ou ministro da Educação. Eu acho que esses dois são os maiores responsáveis. Né? O diretor da gestão direta na escola e o secretário pelas diretrizes gerais e a gestão dos diretores. Que hoje o aluno é que é avaliado, né? Hoje o aluno ele é avaliado, mas mesmo assim, e aí eu vou entrar na questão da responsabilidade do aluno. Muitos professores, né, com quem eu tenho contato no estado de São Paulo, dizem que, e professores bons, não conseguem dar aula por causa da falta de disciplina.
e que qualquer punição, sai da sala, desconta ponto, que eles aplicam para o aluno, vem a secretaria e xinga eles e reprime eles porque eles estão fazendo. Ou os próprios pais, né, que não querem ver o próprio filho sendo disciplinado dentro de sala de aula. Então, eu acho que nesse quesito da responsabilidade do aluno, é preciso ter um empoderamento do professor para ele ter o controle e a ordem em sala de aula, né? A nossa conversa aqui com o deputado Kim Kataguiri se prende muito à educação, porque ele é um defensor do setor, foi presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, mas também o senhor está ultimamente muito investindo no debate sobre a segurança pública. Não é novidade, esse assunto está tomando o mundo político. Por que nós chegamos, deputado, a essa situação do crime organizado, em muitos casos, ser mais organizado que a própria polícia? Não, perfeitamente. Hoje nós temos um Estado paralelo, né, que domina territórios brasileiros, e inclusive a minha proposta, e até a proposta do meu grupo, do Partido Missão, do Movimento Brasil Livre, é que haja literalmente uma declaração de guerra a essas facções criminosas e que elas sejam tratadas como inimigos estrangeiros invasores do território nacional. Que o membro de uma facção criminosa, do PCC, do Comando Vermelho, não tenha os mesmos direitos, inclusive as mesmas garantias do processo penal que um cidadão comum, né? Isso chama-se direito penal do inimigo, né? Que é uma doutrina alemã em que você analisa o crime não apenas pelo fato, mas sistematicamente, né? Para qual facção aquele agente contribui, né? Para dominar um território nacional. Porque hoje o PCC tem territórios que ele domina, tem hino, tem bandeira, tem exército, tem estatuto, é um Estado invasor. E então os faccionados... E isso, não, tem a divisão das gravatas, né? Os advogados, os promotores, os juízes que tiveram faculdade e cursinho pagos pelo PCC. Tem a divisão dos jalecos também, os enfermeiros, os médicos. E mais recentemente o Ministério Público de São Paulo descobriu a divisão das reivindicações, que são as ONGs e as produtoras de audiovisual que buscam fazer propaganda contra policiais, promotores e juízes que enfrentam um crime e debatem e fazem pleitos da política penitenciária, inclusive levando a ONG do Comando Vermelho e a ONG do PCC no Ministério da Justiça para debater o plano Pena Justa, que o governo federal soltou em resposta a uma demanda do Supremo, que basicamente é um abatimento geral e irrestrito de penas, né? Dizendo, olha, como nenhum presídio presta, para compensar os presidiários de que os presídios não prestam, vamos abater a pena de todo mundo. Que é uma coisa bizarra. Isso sem falar no fato da polícia ter que fazer o retrabalho e várias vezes prender o mesmo criminoso, porque ele não fica pegando em flagrante. Nós aprovamos um projeto de minha autoria no ano passado, para que no primeiro flagrante de crime com violência ou grave ameaça, ou cometido por um faccionado ou miliciano, ele responda preso preventivamente. Que ele perca o direito de responder em liberdade, porque ele foi pego em flagrante, então não há dúvida de que ele cometeu aquele crime, e o crime é grave, né? Não tem que ficar solto para ir a partir do 9º, do 10º crime, ele ser solto, né? Uma das coisas que mais incentivam o crime é justamente a percepção de impunidade. Isso, inclusive, há dados científicos. Há 2 anos foi feito um estudo de um pesquisador especialista em economia do crime chamado Pérez Chiquida. Ele entrevistou 400 presidiários no estado de São Paulo e perguntou por que eles cometeram crimes, né? E a resposta número 1 é o ganho fácil, né? E na pesquisa dele ele demonstrou que a renda média de um criminoso no estado de São Paulo é de cerca de 50 mil reais. 50 mil reais por mês, né? Então, não é uma questão, como muitas vezes as esquerdas buscam colocar, de que não, o crime contra o patrimônio é uma decorrência da desigualdade causada pelo capitalismo, que faz com que os mais pobres se revoltem contra os mais ricos e busquem fazer justiça social por meio do crime. É uma economia, né? Não, isso aí é um incentivo econômico direto para você cometer o crime, porque você não tem, em primeiro lugar, uma trava moral que vai te impedir de cometer aquele crime. Como é que você analisa o que aconteceu em El Salvador? Eu acho que a dureza com que a política foi implementada, em certa medida o direito penal do inimigo foi aplicado contra os faccionados lá, tinha que ser aplicado aqui também, contra integrantes de Comando Vermelho, é uma situação muito complexa, integrantes, né? do PCC. As pessoas tatuavam o número de vítimas no próprio corpo. Não, mas aqui a exaltação, o crime está chegando nesse nível, nós estamos indo pelo mesmo caminho. Você vê o estado do Rio de Janeiro,
mais da metade do estado já não é controlado pelo estado oficial. Isso. Ou seja, o estado paralelo é o governo do Rio, já não é o Comando Vermelho. O Comando Vermelho é o governo oficial. Né? O paralelo é o menor. O competidor de fora é o governador do Rio. Né? Então, não, mas o senhor defende o mesmo rigor aqui no Brasil? Sim, não, eu acho que para faccionados nós tínhamos inclusive que ter... É preciso mudar a Constituição? Com certeza, não é mudar a Constituição, é rasgar essa e começar tudo do zero. Né? Eu acho que é impossível... Mas, senhores, têm uma oportunidade, né? Tem uma PEC lá no Congresso Nacional, apresentada pelo presidente Lula, né? Elaborada no governo aí, antes pelo ministro Flávio Dino e depois apresentada por Ricardo Lewandowski, né? Mas ela está lá aberta, ela pode ser modificada. Sim, mas para fazer a mudança que nós precisamos mudar em cláusula pétrea. Nós precisamos tratar sobre punição perpétua. Direitos individuais. Direitos e garantias fundamentais, como a vedação constitucional a punições de caráter perpétuo. Né? Outro dia, ocorreu um caso em São José dos Campos, no interior de São Paulo, de uma cantora gospel, né, em que o ex-marido dela, bravo com a separação, né, estuprou ela na frente da irmã dos 3 filhos, depois matou 2 filhos, tentou matar o terceiro, deu o recado para a irmã dela, que assistiu tudo, dizendo que ele estava indo se entregar para a polícia, mas que ia voltar para terminar o serviço, que só estava deixando ela viva para dar o recado para o resto da família. Esse sujeito não tem ressocialização, não tem soltura. Esse sujeito ou tem que ser preso, ou ele tem que ser morto. Ou ele tem que ser condenado a uma pena de prisão perpétua, ou ele tem que ser condenado a uma pena de morte. Não há solução para um sujeito desse. Como não há solução para o Marcola, como não há solução para o Tio Patinhas, como não há solução para o Chico Picadinho, como não há solução para o Maníaco do Parque. Então, esse estudo que eu citei do Pérez Chiquida mostrou que 80% dos criminosos diziam que a pena que precisa existir para que eles nunca tivessem cometido nenhum crime, para que eles nunca cometessem nenhum crime, era pena de morte e prisão perpétua. E para isso a gente precisa mudar a Constituição. Dá para a gente aproveitar a PEC do governo? Dá, mudando completamente a lógica dela, que ela centraliza o poder e o orçamento na União. A gente tem que fazer o inverso. Dá mais poder para os governadores fazerem política penitenciária. E municípios. Eu idealmente acho, inclusive, que os estados deveriam ter mais autonomia para legislar sobre matéria penal, processual penal e lei de execuções penais. Eu acho que é uma coisa que nós vemos nos Estados Unidos, né, uma expressão comum é você votar com os pés. Né? As pessoas mudam de estados, entendendo que a legislação penal mais rigorosa no estado atende melhor ela vai lá e se muda. Né? É óbvio que a gente não tem essa mesma mobilidade social que os Estados Unidos no Brasil, mas acho que pelo menos, no mínimo, ficaria muito patente, muito evidente a diferença entre os estados que têm uma punição mais rigorosa para os estados que têm uma punição menos rigorosa. E acho que nisso a gente pode aproveitar a PEC da segurança. O senhor falou agora há pouco sobre exatamente verbas para a segurança pública, né, para equipar e para treinar policiais, porque a criminalidade está mudando, né? Hoje o crime, a economia do crime já está mudando também. Mas o orçamento está colapsado. O próprio governo diz, olha, em 2027 o orçamento entra em colapso, ou seja, não tem dinheiro e a dívida pública aumentando. E eu acho interessante que qualquer presidente que assuma 2027 vai repetir agora a crise fiscal. É isso. O próximo presidente que assumir, e isso o próprio governo Lula já admite, antes não admitia, mas agora admitiu no relatório do meio do ano, primeiro, eles já mandam um orçamento falso, fictício, para o Congresso votar. Né? Por que eu digo isso? O governo mandou a LDO no ano passado, dizendo que a expectativa era ter um superávit de 14 bi. Agora, no meio do ano, o governo fala, putz, erramos, é 52 de déficit, não é 14 de superávit. Né? Então, ele já manda uma peça falsa que... E não tem as consequências que a gente falou lá. Não tem nenhuma consequência. O cara faz uma estimativa bizarra dessa para depois ele ter margem para mexer no orçamento do jeito que ele quer, não tem nenhuma consequência em relação a isso. E aí o que o governo fez? Aumentou as despesas obrigatórias com o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal, como é que funciona? O governo pode gastar 80% do aumento da receita do ano anterior, com um limite, com um investimento mínimo de 0,6% real, ou seja, todo ano, se a gente viver a pior crise da história da humanidade e o PIB cair 30% nesse ano, no ano que vem, o governo é obrigado a gastar mais e não a cortar gasto. Se cair a nossa receita em 30%, o governo tem que gastar a inflação mais 0,6%. E engessado, ele não pode demitir ninguém, exato, porque o funcionário tem estabilidade, não pode cortar absolutamente nada e tem que seguir, quer dizer, que quebre Estado, município e União, e os funcionários continuam, e os diretores e as estatais, isso
Isso é um absurdo. E agora estão querendo mudar a lei de responsabilidade fiscal. E sempre que a gente fala num debate sobre flexibilidade do orçamento, eles falam, querem cortar dos mais pobres, querem cortar do social. Farmácia popular não é despesa obrigatória, ou seja, vai ter R$0 para farmácia popular em 2027. Minha Casa Minha Vida não é despesa obrigatória, 0 para Minha Casa Minha Vida. CAPS, CNPq não é despesa obrigatória, 0 vai ter para 2026. Segurança Pública não tem despesa obrigatória, 0 para Segurança Pública em 2027. Mesma coisa infraestrutura. Meio ambiente, não existe nenhuma política de meio ambiente que esteja na Constituição como despesa obrigatória, o que significa 0 de orçamento para o Ministério do Meio Ambiente educação, e saúde, para a política ambiental. Né? Então, quem sai perdendo com esse colapso orçamentário é o mais pobre. E você falou uma coisa importante, que pouca gente tem coragem de levantar, a estabilidade. Em país sério, existe estabilidade. Só que a estabilidade é para 10, 15% dos funcionários que são carreiras típicas de Estado. De fiscalização e controle. Por que um motorista, um secretário que não tem a responsabilidade... A gente está falando de carreira típica de Estado, assim, o fiscal, o policial, o juiz, o promotor, porque eles entram em atrito, às vezes, com poderosos. Então, eles têm que ter essa estrutura, tem que ter estabilidade. Mas não pode ser essa estabilidade tão louca que possa engessar uma prefeitura, por exemplo. A gente fala muito de união, mas os problemas nascem lá. Não, exatamente. Até hoje não foi regulamentado, está previsto na Constituição e o Congresso nunca aprovou lei para regulamentar a avaliação periódica de desempenho. Né? O servidor pode ter o desempenho que ele quiser, pode ter o pior atendimento possível e você não pode demitir. Já ouvi casos de demissão e quem acabou punido foi o chefe que demitiu. E o inverso também é verdadeiro. Eu não posso premiar, eu não posso pagar bônus para o servidor que vai bem. Também por vedação constitucional. Então, assim, não tem como dar certo isso. Por isso que eu digo que tem uma nova Constituição. São muitas coisas que precisam ser alteradas e outras que nem podem ser alteradas por serem cláusulas pétreas, que com o Pacto de 88 a gente faliu e a gente fracassou em todos os setores. Então tem que limitar a estabilidade. Hoje tem, como você colocou, motorista com estabilidade, telefonista com estabilidade, secretário com estabilidade. Assessoristas, fotocopista. Operador de fotocopiadora, né, com estabilidade. Fala, quando é que o cara vai tirar um xerox e ele vai entrar em atrito com um poderoso? Quando é que o cara vai dirigir um carro... Pior que ninguém mais tem isso. Acabou. E ele está lá com instabilidade, né? Deputado, e a gente está falando de verbas e a grande armadilha do Congresso Nacional atualmente é a emenda parlamentar. Né? Um deputado, ele administra 200 milhões de reais no mínimo durante o mandato. O senador é mais. Né? E eu estou prevendo, não sou nenhuma mãe de Ná, o pai Zé, mas haverá problemas aí, como já houve aí os últimos investigados, com as emendas parlamentares, o que fazer com elas? Para mim, acabar. O meu mundo ideal é zerar. Não é papel de deputado ficar manejando orçamento. O deputado analisa o orçamento do executivo e fala, olha, isso aqui que você mandou, vou cortar, isso aqui acho que você precisa gastar mais, mas é a sua gestão, é você que manda, é você que planeja. O legislativo não tem estrutura para fazer execução orçamentária ou planejamento orçamentário. Né? O legislativo ele tem uma estrutura para legislar, para fiscalizar, para fazer análise em tese do orçamento, não para executar. Ele não pode executar e fiscalizar ao mesmo tempo. Exato. Né? Você não pode ser... E essa outra coisa... O Centrão é poder dominante no Congresso Nacional por causa da prevalência da emenda parlamentar. Porque ele não quer mais cuidar de projeto de lei, ele não quer mais cuidar de posicionamento, de fiscalização, porque o que interessa para ele é levar dinheiro para sua base. E muitas vezes roubando esse dinheiro. Né? É famosa a expressão rebote lá na Câmara, que é o quê? Os 20%, 30% que você leva de propina, quando você faz um acordo com o prefeito e com uma empresa, vai depois receber isso e fazer caixa de campanha ou colocar no próprio bolso. Né? Isso aí é um escândalo. As suas emendas vão para onde? Né? Minhas emendas vão para o Hospital do Câncer de Barretos, vai para o Hospital das Clínicas da Unicamp, vai para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, vai para a compra de óculos para crianças da rede municipal da cidade de São Paulo. Os meus critérios de distribuição de emendas são das áreas que eu vejo mais necessidade no Estado de projetos sérios. Né? Eu não cadastro, eu abro, inclusive para interessados em emenda do meu mandato, que muitas vezes vem um prefeito e fala: você teve tanto voto aqui na minha cidade. Eu falei, primeiro, que não foi por sua causa, que eu nem te conheço. E segundo, que pouco me interessa quanto tive de voto na sua cidade. Me interessa se o projeto que você está me trazendo é bom ou é ruim. Não, eu estou pedindo aqui 150 mil para saúde. Tá, mas pro que na saúde? Você vai fazer o que com esse dinheiro? Não tem. O próprio ofício já é preparado falando o valor e a cidade, mas você vai fazer o quê?
né? O parlamentar nem decide o quê, ele manda para o prefeito faz o que ele quer e o que importa é depois o prefeito apoiar ele na outra eleição. Então, para mim tinha que zerar, não tinha que ir para lugar nenhum, o deputado não tinha que destinar isso, não existe isso na Europa, não existe isso na Ásia. Nos Estados Unidos existe um resíduo que é inclusive tratado de maneira pejorativa, eles chamam de barril de porco, porque é um negócio tão de baixo clero você ficar arrastando o orçamento para sua base eleitoral e não fazer um debate sério ideológico, que eles consideram assim, puta, esse deputado é um coitado que está levando para sua base. Aqui não, aqui o deputado, quanto mais orçamento ele leva para a base dele, mais ele é respeitado lá dentro como um cara poderoso. Poderoso. E pulveriza, né, o orçamento e a União fica sem grandes investimentos, gasto bom que é o gasto em infraestrutura. Deputado, muito obrigado. O senhor esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, uma conversa aberta, franca, obrigado. Eu que agradeço, é sempre bom ter um espaço para fazer um debate sério, para fazer um debate aberto, e a gente sabe que o tempo de rádio e de televisão é limitado, mas é um programa Papadões de rádio e de televisão que dá para você desenvolver um raciocínio, que tem um espaço maior, então eu te agradeço pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado e olha, fiquem com Deus e continue aqui na Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.